O Planalto protocolou uma série de propostas durante o recesso parlamentar para análise dos deputados. Voltamos agora com a Luciana Verdolim. Luciano, o que o Congresso deve analisar nos próximos meses? Olha, muitas medidas econômicas, sociais e muitas propostas encaminhadas aqui pelo governo federal. Só ontem, para a gente ter uma ideia, o Ministério da Fazenda anunciou que vai mandar ao Congresso um pacote de medidas econômicas. São 24 propostas em 5 blocos. Isso levando em consideração a necessidade de aumentar, a relação, o chamado Pacto Federativo, aumentar o respeito da União com estados e municípios. Na semana passada, a gente viu medidas sociais, medidas na área da segurança pública também sendo encaminhadas. Várias propostas foram anunciadas pelo governo e vão precisar passar agora pela análise de deputados e senadores. Vale ressaltar medidas sobre aumento de penas aplicáveis aos crimes contra o chamado Estado Democrático de Direito. Chamou atenção na semana passada a proposta que prevê pena de prisão de 20 a 40 anos para crimes contra a vida do presidente da República, do vice, presidentes da Câmara e Senado e também ministros do Supremo Tribunal Federal. As propostas que foram encaminhadas também, anunciadas na semana passada, permitem bloqueio de bens, apreensão, bloqueio de contas bancárias, melhor dizendo, bloqueio de bens e também sinalizações, punições para quem suspeitos de financiar atos contra a democracia, além de propostas visando conter a violência nas escolas. O governo está muito preocupado, vários crimes envolvendo aí pessoas que invadiram escolas, por isso o objetivo é aumentar penas e garantir, inclusive, uma maior fiscalização. Punir, inclusive, quem esteja planejando esses crimes, porque, segundo a administração federal, o próprio planejamento já pressupõe a realização de um crime e também não se pode esperar que criminosos coloquem em prática aí o que estejam planejando. O objetivo de aumentar a arrecadação, o que o governo está fazendo? Encaminhou também uma proposta de regulamentar apostas no país. O que acontece hoje? As apostas ocorrem sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de regulamentação. O governo quer regulamentar os sites, quer criar regras, quer taxar esses sites e quer taxar também as apostas. Por isso, a expectativa é de que essa questão gere bastante discussão e polêmica lá no Congresso Nacional. Na volta do recesso na semana que vem, o que a gente tem de importante para ser analisado pela Câmara? O arcabouço fiscal, que já foi aprovado pelo Senado, mas que não foi analisado pelos deputados. O Centrão quis deixar o arcabouço fiscal como até moeda de troca para garantir a realização de uma reforma ministerial que está sendo prometida aqui pelo Palácio do Planalto. O arcabouço fiscal é importante porque não foi possível nem fechar a lei de diretrizes orçamentárias. Deputados e senadores saíram em recesso branco, não poderiam nem ter saído de folga porque não aprovaram a chamada LDO, que seria quase que um pré-orçamento geral da União. Luciana Verdolim falando de Brasília, mais uma vez, valeu, Luciana, girando os nossos comentaristas agora, Amanda Klein primeiramente. Amanda, muito trabalho para o governo nesse segundo semestre após o recesso, né, Amanda? Tem esse pacote econômico, arcabouço fiscal, reforma tributária, muita coisa aí para colocar em andamento. Na sua análise, o que deve ser priorizado nesse segundo semestre pelo governo? Paula, é uma agenda legislativa pesada, como você mesmo disse, e eu acho que a gente tem que dividi-la em caixinhas. Primeiro tem o pacote econômico, e essa agenda econômica tem sido a prioritária para o governo no primeiro semestre, acredito que ainda o será no segundo semestre. Aí a gente tem nisso reforma tributária, o marco fiscal para ser aprovado na Câmara, o CARF que foi aprovado na Câmara agora precisa passar pelo Senado, a taxação de apostas esportivas e todo um conjunto de medidas certamente serão enviadas pelo Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação, porque o Ministério da Fazenda precisa de mais de 100 bilhões de reais para fechar as contas no ano que vem e cumprir a promessa de Haddad de zerar o déficit primário de 2024, de ter um orçamento que ele chama de orçamento equilibrado. E ainda tem a tal pauta mais sensível de taxação de impostos dos mais ricos, né? A chamada taxação da renda. Então, veja, essa sempre será a agenda prioritária do governo. Por outro lado, você tem essa agenda de cunho mais institucional, que foi o que a nossa reportagem mencionou aí
anteriormente, do aumento de pena para quem ameaçar a vida de autoridades públicas, até 40 anos de prisão, escolas, etc. Essa agenda também, às vezes, mais ligadas a questões que podem ser colocadas ali na caixinha de ideológicas, talvez sofram até mais resistência. Mas a econômica é a principal pauta do governo. E aí a gente vai para o segundo capítulo, que é a reforma ministerial. O governo precisa concretizar, fechar esse desenho, esse novo desenho ministerial em agosto, para contar com uma base aliada mais sólida, porque até agora vem gastando crédito também de Arthur Lira, mas ele vai querer o pagamento dessa fatura depois da aprovação da tributária e do CARF antes do recesso legislativo. E o pagamento dessa fatura vem na forma de PP no primeiro escalão e outras autarquias, instituições, órgãos importantes, como Caixa Econômica Federal, FUNASA e uma série de outros cargos que esses partidos do Centrão reivindicam. Então, vamos ver. Desse desenho vai sair uma vida mais confortável ou menos para o governo até o final do ano. Pois é, o segundo semestre, não é, Capês, vai ser decisivo para o governo, para os próximos anos também, mas é interessante que o Congresso saiu de recesso e nem aprovou a LDO ainda, ou seja, são muitas as pautas e vai ser uma corrida contra o tempo, concorda? Sim, a pauta prioritária do governo não deve perder esse foco, é a pauta econômica. Ele precisa urgentemente estabelecer um regime de estabilidade institucional, jurídica e econômica, aprovar a reforma tributária sem aqueles acréscimos feitos de última hora na Câmara dos Deputados, discutir a questão do Conselho Federativo com maturidade no Senado, sem perspectivas ideológicas, aprovar o arcabouço fiscal, trabalhar pelo equilíbrio fiscal para garantir investimentos no Brasil, geração de emprego e retomada da economia. Essa pauta ideológica, com projetos ligados a narrativas, só atrapalham o foco do governo. Quer dizer, penas de até 40 anos para crimes atentados contra a vida de ministro, presidente da República, e crimes atentados contra a vida de vereadores, como o caso de Marielle, e crimes atentados contra a vida de juízes, como o caso do juiz Machado, morto pelo PCC, ou o juiz do Espírito Santo, também morto pelo crime organizado. Então, essas são pautas mais polêmicas, que não devem ser colocadas agora. O governo deve abandonar a política de narrativas, abandonar esse discurso de defesa da democracia, defesa do Estado Democrático de Direito, que isso é narrativa, e centrar-se naquilo que realmente a nação precisa: geração de emprego, retomada da economia, estabilidade para atrair investimentos externos, privatizações, parcerias público-privadas para realização de obras e geração de emprego. Essa é a pauta, esse é o foco, e é o foco do ministro Haddad, que o governo tem que estar nele, dando toda a força e procurar unir junto ao Congresso Nacional essa visão econômica e dividir o mínimo possível com pautas ideológicas e revanchistas.